O bizarro caso de Tamon Shud é considerado um caso criminal não solucionado, acerca de um homem que nunca teve seu nome e origem descobertos. O corpo foi encontrado em uma praia junto a um papel enigmático, um livro de poesias e um grande mistério que já dura décadas. E aí, já sabem dessa história? Normalmente, os casos criminais levam o nome da vítima. Nesse caso, como o corpo nunca foi identificado, isso nem sequer foi possível. Porém, em um compartimento secreto do bolso da calça do homem, os investigadores acharam um pedaço de papel impresso com a inscrição Tamon Shad. Os termos fazem parte dos poemas de Rubaiyat e significam dizer terminado ou acabado. No dia 30 de novembro de 1948, em torno das 20 horas da noite, um casal caminhava pela tranquila praia de Somerset, na cidade de Adelaide, na Austrália, quando de repente ambos perceberam um corpo no chão, perto de uma instituição chamada Crippled Children's Home. O que chamou a atenção deles foi o fato de que o homem não reagia às moscas que o rodeavam. Porém, resolveram não intervir, já que pensaram se tratar de um homem bêbado ou que estivesse apenas dormindo. Na manhã seguinte, em torno das 6 horas e 30 minutos, um homem foi encontrado desacordado e a polícia foi acionada. As autoridades constataram que o homem não apresentava sinais vitais. A princípio, não passava de mais uma morte comum. Nada de relevante foi encontrado. Porém, não havia qualquer queixa de desaparecimento na região. Ninguém conseguia dizer quem era aquela pessoa naquele momento. Uma das primeiras coisas que chamou a atenção dos policiais que chegaram ao local foi que o corpo estava inalterado. Era como se ele tivesse deitado ali e partido. O homem vestia uma camisa branca, calça marrom, gravata listrada, meias, sapatos e, mesmo com um clima quente durante o dia e a noite, portava também um suéter e um casaco no estilo europeu. Todos sem etiqueta haviam sido removidas. Não havia qualquer sinal de violência, assim como não havia nenhum documento que lhe identificasse. Seus bolsos tinham bilhetes de ônibus e de trem, pente de cabelo, chicletes e uma carteira de cigarro na qual a caixa mostrava uma marca, porém os cigarros dentro eram uma marca diferente. Quanto ao bilhete de ônibus, o local onde ele foi comprado estava a apenas 250 metros do local do crime. Como o bilhete estava usado, evidenciava que o homem chegou naquela região de ônibus. Um dos patologistas escolhidos foi John Burton. De acordo com seus estudos, o morto tinha aspecto britânico e uma idade entre 40 e 50 anos. Devido às características específicas do corpo, tudo indicava que o homem não exercia trabalho manual, apesar de ter músculos definidos. Burton notou que os sapatos do homem estavam limpos e pareciam ter sido engraxados recentemente, ao contrário do que se esperaria de um homem que ficou vagando o dia inteiro. Essa teoria se encaixa com a de que o corpo foi levado à praia após a sua morte, levando em consideração também a falta de evidências de vômito ou convulsões no local, os dois efeitos principais de envenenamento. Porém, muito provavelmente essa teoria estava errada, já que testemunhas viram um homem de mesmo perfil na noite anterior e no mesmo lugar. Essas pessoas acreditam fortemente se tratar da mesma pessoa, apesar de não terem se aproximado do homem. Eu não me surpreenderia se confirmasse que ele morreu envenenado, e que o veneno provavelmente foi um glicosídeo, e que não foi administrado acidentalmente. O que eu não posso dizer é que se foi administrado pelo próprio ou por outra pessoa, disse Burton. Outro patologista, Dr. John Dwyer,
concluiu que a última refeição do homem teria sido um pastel e não identificou quaisquer substâncias estranhas em seu organismo. Apesar disso, o envenenamento continuava sendo a principal suspeita. Estou convencido de que a morte não foi natural. Suponho que o veneno utilizado possa ter sido um barbitúrico ou um hipnótico solúvel, relatou John Dwyer. O patologista indicou no laudo que alguns órgãos estavam 3 vezes maior que o normal, principalmente o baço e os rins, além de sangue e alimento misturado em seu estômago, dando o resultado final como hemorragia gástrica aguda, congestão extensiva do fígado e baço e congestão do cérebro. Acho que a causa da morte foi um ataque cardíaco, mas não consigo dizer o que causou o ataque, disse Robert Cowan, especialista químico que examinou amostras do cadáver. A polícia australiana divulgou a sua imagem ao redor do mundo, porém ninguém identificou o homem. É como se nenhuma pessoa no mundo inteiro conhecesse a vítima. Apenas no ano seguinte, em 1949, 2 pessoas identificaram o cadáver como sendo do ex-lenhador Robert Walsh, de 63 anos. No entanto, a possibilidade foi descartada quando uma delas voltou atrás, dizendo que o corpo não tinha uma cicatriz em particular que o Walsh teria. Além disso, a idade não batia com a determinada pelos patologistas. Poucos dias depois, funcionários da estação ferroviária de Adelaide encontraram uma mala marrom no guarda-volumes da estação. Ela estava lá desde as 11 da manhã do dia 30 de novembro de 1948. Dentro dela, roupas com o nome T. Kane gravado foram encontradas, entre outros diversos itens comuns de um viajante, como roupas, instrumentos de barbear e outros mais incomuns, como uma faca de cozinha que foi afiada de tal forma que aparentemente servia como um instrumento de autodefesa, além de uma tesoura, frequentemente encontrada em navios mercantes. Dentro da mala também havia uma linha de cor laranja, a mesma utilizada para fazer um concerto na calça do homem. Como essa linha era bastante incomum para a região, isso fortalecia a ideia de que a mala era sua. Assim como as roupas do corpo do homem, todas as roupas da mala tiveram suas etiquetas removidas, dificultando muito a investigação pelos itens da mala. Então, a polícia contatou os oficiais da biblioteca pública para analisar a escrita Tamon Shud. Eles concluíram que o pedaço de papel havia sido removido do livro de poemas Rubaiyat de Omar Khayyam. Com essas descobertas e as investigações levadas a público pela polícia, apareceu uma pessoa revelando que havia encontrado uma rara primeira edição do livro no seu assento traseiro de seu carro, que se encontrava estacionado e destrancado perto da cena do crime na noite anterior ao acontecimento. A polícia descobriu então que se tratava do mesmo livro onde foi arrancado a escrita Tamon Shud. Essa pessoa relatou não saber como o livro foi parar dentro de seu carro, e a sua identidade nunca foi revelada. Um número de telefone foi encontrado nas costas do livro. Ele pertencia a uma ex-enfermeira que morava a 800 metros do local do crime. A mulher declarou que era dona de uma cópia de Rubaiyat, mas que em 1945 deu de presente a um tenente do exército chamado Alfred Boxall, que servia então o exército da Austrália. Essa mulher nunca teve sua identidade revelada pela polícia. Ela foi considerada peça-chave por muitos, e seu anonimato dificultou muito as investigações. Quanto a Alfred, a polícia acreditava que o morto fosse ele, até encontrá-lo vivo e com sua cópia completa, incluindo o Tamon Shud, na última página do livro.
Até esse momento, a polícia andava em círculos e não encontrava nada sobre a identidade do homem. Anos depois do enterro, uma recepcionista do Strathmore Hotel, que ficava em frente à estação de Adelaide, trouxe novidades. Ela afirmou que um homem teria se hospedado no local no mesmo período da morte, deixando seu quarto no dia 30 de novembro de 1948. Ainda mais, a mulher lembrou que após a saída do homem, as faxineiras teriam encontrado uma caixa médica preta e uma seringa hipodérmica no apartamento. Mesmo com novas pistas, o caso ainda permanece aberto e sem qualquer solução. Por mais que um busto feito do homem antes do seu enterro, contendo fibras capilares, seja conservado até hoje pela Sociedade Histórica da Polícia do Sul da Austrália, o DNA contido na peça foi destruído graças ao embalsamento. A teoria mais aceita é que o homem se tratava de um espião, algo comum naquela época. Dada a proximidade com a Segunda Guerra Mundial, onde se popularizou esse tipo de investigação, os agentes sempre arrancavam as etiquetas das roupas do mesmo modo que o homem fez. Essa era uma medida tomada para dificultar ao máximo sua origem ou qualquer tipo de rastreamento. O seu casaco era feito nos Estados Unidos, segundo um alfaiate contratado para analisar as provas. Também tinha fortes características britânicas e utilizava roupas muito formais para o ambiente em que foi encontrado. Isso pode mostrar que o homem provavelmente não era da região e já tinha viajado bastante. O local em que estava deitado era um local público. Não era o tipo de ambiente que um homem escolheria se quisesse ir a algum local para falecer em silêncio. Além disso, os escritos no seu bolso indicavam terminado, evidenciando boas chances de o homem ter tirado sua vida ou então ter sido eliminado por algum motivo. Talvez por terem descoberto que era um espião ou então a mando da própria agência que o contratou, após algum erro grave do agente. O cadáver foi enterrado em 1949, sob uma lápide com a inscrição O Homem Desconhecido. Em maio de 2021, o corpo foi exumado após uma luta intensa de Derek Abbott, professor e cientista da University of Adelaide, uma universidade da região. Derek, após diversas investigações, concluiu que haviam grandes chances de Rachel Egan ser neta do homem encontrado. O caso fez os dois se aproximarem, até que se casaram. Atualmente, eles têm 3 filhos e aguardam os resultados do DNA, para talvez descobrirem quem realmente é o homem. Porém, o resultado pode levar anos para ser concluído, permanecendo ainda um mistério. Se gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para mais mistérios como esse. Até a próxima!